Gente, muito boa tarde a vocês, ou boa noite, ou bom dia, eu não sei de que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas é um prazer enorme. Meu nome é Luiz Henrique e eu vou estar acompanhando vocês nessa matéria que é essencial nos dias de hoje, nesse período danômico em que a gente se encontra, certo? Essa matéria é filosofia e ela sempre foi muito importante ao longo da história, mas hoje ela se faz indispensável. E eu, de antemão, espero que vocês estejam se cuidando, estejam cuidando dos seus entes queridos, dos seus familiares. Até porque em tempos como esse não existe apenas o cuidado individual. Existe sim o cuidado para com o todo, e eu espero de coração que a gente possa sair disso não melhores, né? Ou até melhores, mas principalmente possamos sair disso bem. E aí, para começar a falar um pouco de filosofia, eu tô nesse clima aqui peripatético, cheio de planta no meio do mato. E eu espero que vocês gostem. Eu vou começar falando um pouco a respeito da concepção mítica do grego. E como o mito deu lugar à filosofia, de como nós somos do mito ao logos, né? Do mito à razão. Para a gente começar a falar dessa questão de mito, a gente precisa primeiro lembrar o que é o mito. O mito, ele nada mais é do que uma narrativa alegórica e metafórica. Nada mais do que isso. O mito, ele se preocupa em narrar o nascimento de algo, a criação de algo, e também serve para narrar, para dar razão, na verdade, à nossa cultura. Afinal, todas as culturas possuem uma mitologia. Isso não é anormal. Na mitologia cristã, judaico-cristã, por exemplo, no início era o verbo. Já para os gregos, no início era o caos, né? E aí cada mitologia vai se ajustando às suas culturas para dar razão àquilo que as pessoas acreditam. Nós mesmos, quando pequenos, acreditamos em várias coisas mitológicas. Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, o Saci Pererê, né? Isso tudo são justificativas mitológicas para explicar a nossa cultura. Na atualidade brasileira, a gente tem duas concepções de mito, que uma é o mito político, essa a gente não vai tratar aqui, e a outra é o mito como uma não-verdade, o que está errado. O mito, ele não é uma mentira. Ele é simplesmente uma narrativa, obviamente uma narrativa não direta, mas ele serve ao seu propósito. Até porque o mito também se preocupa, tal qual a filosofia, a responder as três perguntas essenciais à vida do homem, que é de onde viemos, para onde vamos e o que somos. Entendeu? Mediante essa questão do mito, a gente precisa ater-se ao fato de que hoje pra gente essa concepção mitológica, divina, né, grega, ela é muito sem sentido. Porque hoje a gente observa a natureza e é muito difícil, não sabemos explicar ou não já haver uma explicação para um fenômeno natural. Mas se coloque na pele de um grego no século 7 a.C., quando você está lá na sua plantação de azeitonas, né? E aí cai um raio, a plantação pega fogo, você perde tudo. Foi assim que as divindades foram criadas. As divindades foram incorporadas aos fenômenos da natureza. Por exemplo, Zeus virou o raio, enquanto Poseidon virou os mares. E naquela concepção infernal, Hades tomou conta, sabe? A gente tem uma concepção comumente disseminada de que a filosofia ela nasceu na Grécia, né? Mas antes da filosofia nascer, existiram dois poetas em especial que tiveram muita importância na Grécia Antiga. Eles são Homero e Hesíodo. Homero tem dois livros muito importantes, que é a Ilíada e a Odisseia. Ilíada trata sobre a ida de Ulisses até Troia, né? Nas guerras de Troia, onde tem a questão do cavalo e tudo mais. E Odisseia trata sobre a volta dele. Nessas duas narrativas,
é importante perceber o papel dos deuses ali, né? Afinal, os deuses, eles são feitos quase que literalmente à imagem e semelhança dos homens. Os deuses têm raiva, eles sentem prazer, eles têm sentimentos tal qual um homem. E nessa história, né, na Ilíada, foram a briga de algumas deusas que causaram isso. Já Hesíodo, ele criou algo chamado Teogonia. Teogonia é o nascimento do mundo grego. Como eu já tinha dito antes, no início havia o caos, né? Do caos fez-se Gaia, e de Gaia fez-se Urano. Urano e Gaia se apaixonaram e tiveram os titãs e tudo mais. Teogonia, Teo é divino. Teo significa divino. Enquanto Gonia significa criação. Teogonia é literalmente a criação divina do mundo grego. No meio dessa criação divina, no meio dessa mitologia, a gente acha um papel muito importante, que é o papel do herói. O papel do herói grego ele é essencial e remonta praticamente em toda a mitologia. O mais conhecido e mais famoso dos heróis é Hércules. Hércules, ele é conhecido por ser um dos maiores heróis gregos. E na mitologia, a história dele cruza-se com a história da Via Láctea, né? Uma vez, Zeus trouxe Hércules nos braços e pediu para que Hera desse a ele de mamar. Só que, como a gente sabe, Hércules é muito poderoso. A força de Hércules, né? Ele mamou tanto e com tanta força que arrancou o bico do peito de Hera, fazendo-se assim o leite se espalhar, criando pelo universo o caminho de leite, né? A Via Láctea. Essa concepção que os gregos têm a respeito de uma criação teogônica, ou seja, uma criação divina do mundo, é o que a gente chama de criação, de concepção cosmogônica, certo? Sendo cosmos a criação, a organização do mundo, e gonia a criação. É a criação do mundo. Já depois, com a filosofia, nasce uma concepção cosmológica. É importante ressaltar na concepção grega de que no começo o caos era basicamente a desordem do mundo. O mundo era totalmente desordenado. E aí veio Gaia, de Gaia veio os titãs, dos titãs vieram os deuses, dos deuses os homens. Isso é tudo uma escala em direção à ordem. O problema é que nas histórias gregas a ordem sempre variava com a desordem. Primeiro a desordem, depois a ordem. Primeiro a desordem, depois a ordem. Foi para isso, e justamente para isso, que os gregos criaram outra disciplina essencial, a história. Para os gregos, funcionava assim. Primeiro você estudava a história, você estudava o passado para que você pudesse prever o futuro. Já que as coisas se repetiam. Primeiro a desordem, depois a ordem. Primeiro a desordem, depois a ordem. Se você tivesse conhecimento acerca da desordem, você poderia manter a ordem. E assim sucessivamente. Já no final do século 7 a.C., bem no finzinho, aconteceu de ser criado, né, algo muito importante, que foi a filosofia. A filosofia, ela não ocorre com o rompimento do mito. É muito importante saber disso. O primeiro filósofo que separou-se, que é um divisor de águas para a filosofia, foi Sócrates. Foi o primeiro filósofo a falar sem mitos, entendeu? Então você tem em mente aí de que o mito ele não simplesmente se separou. A filosofia ela não acaba com o mito. Ela simplesmente busca respostas diretas ao mito. Quando a primeira pessoa pensou assim, eu não quero simplesmente seguir as respostas que já existem. Eu quero respostas novas.
respostas mais racionais. Foi aí que a filosofia surgiu. E foram vários fatores necessários, vários fatores que fizeram com que a filosofia surgisse ali no final do século VII. O comércio grego, certo? A gente sabe que a Grécia é uma região muito aberta no comércio marítimo. Então aquela troca entre os povos fez com que surgisse a filosofia. A invenção do calendário também, dando uma ideia mais racional ao tempo, fazendo com que o tempo fosse dividido de fato em 12 meses, dando ao tempo uma ideia mais racional, não uma ideia divina. Então o tempo ele tornou-se mais palpável e menos abstrato aos homens, né? Eles podiam calcular quanto tempo as colheitas iam durar, podiam calcular quanto a vida deles ia durar também, enfim, entre várias coisas. O surgimento de uma moeda também, juntamente ao comércio. A invenção da escrita alfabética ela foi essencial. Quando a gente remonta ao período grego clássico, a gente vê várias pinturas, né? A pintura clássica ela é muito bonita e é uma das artes mais importantes da história. Mas os gregos, por não terem noção de uma escrita alfabética, eles ficavam muito presos a uma questão artística, né? Não que a questão artística seja errada, mas eles ficavam muito presos aos desenhos, às pinturas. Já no alfabeto, eles puderam transformar as ideias dele, abstrações, em algo concreto, né? E a criação da política, com certeza, muito importante, principalmente na cidade de Atenas. A criação das polis também é essencial. Polis eram cidades-estados que funcionavam, cada uma com o seu ideário, cada uma com sua cultura. Até porque a gente tem uma concepção engraçada da Grécia, né? De fato, não existia uma Grécia. O que existia era um território grego. Afinal, cada cidade tinha sua própria peculiaridade, sua própria cultura, seu jeito de ver o mundo e seu jeito de interpretar. Por exemplo, os dois maiores exemplos, né? As duas maiores cidades, Atenas, berço da democracia, e Esparta, tinham ideias completamente diferentes. Enquanto Esparta era uma cidade de guerreiros, Atenas era o lugar, o berço da política e da democracia. E uma coisa muito importante também que ajudou no nascimento da filosofia foi a escravidão. E a gente pensa assim, pô, velho, a filosofia, essa matéria que fala tanto sobre libertação, fraternidade e igualdade, essas coisas, sério isso? Sim. A gente sabe que na Grécia a escravidão ela não era feita com princípios raciais, né? Não eram os negros que eram escravizados ou alguma minoria, não. Quem eram escravizados eram os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra faziam todos os trabalhos duros, serviam como mão de obra, enquanto os líderes, né, os eupátridas em Atenas, que eram, por exemplo, os senhores em engenho, fazendo uma alusão, eles comandavam e tinham muito tempo livre, né? Esse tempo livre fez com que eles pudessem voltar-se, né, ao pensamento. E aí, com esse tempo livre e com o exercício da política, nasceu-se a filosofia. Nas ágoras. As ágoras eram os lugares em que a democracia era discutida de maneira direta. Isso em Atenas. Discutida de maneira direta. A polis era sinônimo de força, né? Enquanto as ágoras era literalmente o sinônimo de democracia, de poder grego, sabe? Você ia lá e você discutia diretamente os destinos que a sua cidade devia tomar, entende? A filosofia, ela juntamente com o pensamento, né, racional, ela vem com uma tendência à racionalidade, como eu já tinha explicado antes. A filosofia, ela simplesmente não se desfaz do mito, ela tenta se afastar, mas ela não se afasta completamente. E nessa tendência à racionalidade, nesse afastamento do mito e das mitologias, é possível observar na região da Jônia, né, na cidade de Mileto, o nascimento do primeiro dos filósofos, né, grego.
O nome dele era Tales de Mileto e ele se filou justamente com essa escola pré-socrática ou naturalista. Ficaram conhecidos assim, como pré-socrática, por serem antes de Sócrates. O que é certa diminuição, mas o trabalho dele também foi muito importante. Ou naturalistas, porque eles tratavam literalmente da natureza. Todos esses filósofos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, todos eles buscavam o princípio originário das coisas, certo? Um princípio único que originava tudo. Não mais um Deus que criou as coisas, mas um princípio. Um princípio que remontasse a todos nós. Esse princípio eles chamavam de arqué, que é o que a gente chamou hoje de arquétipo, né? O arquétipo de algo, o esboço de algo. Os pré-socráticos, eles buscavam isso na natureza, e para Tales, esse princípio, essa arqué, esse princípio remontador de tudo, era a água. A água para Tales era isso. Tales disse, tudo flui, porque tudo é água. Assim como outros também se preocuparam com outras coisas. Existia ou não existia um movimento? Certo? E foi justamente assim a passagem do mito para a filosofia. Não acontecendo justamente o abandono. Não houve um abandono. Mas sim a adaptação às novas culturas que iam surgindo. O comércio e a existência de uma nova moeda foram possibilitando o contato com outras culturas que tinham outras concepções de mundo, outras crenças, e isso deu origem ao pensamento filosófico, né? Lembrando que o mito, para os gregos, ele não era uma mentira, né? Portanto, sempre que vocês forem fazer questões, observem aquela ideia de que sempre que vem assim, o mito é falso, o mito é uma mentira, a gente já cancela. Afinal, o mito ele não é uma mentira, é simplesmente uma narrativa. A filosofia também não rompeu com os mitos. Ela simplesmente tentou adaptar-se a um novo método de pensamento racional. Bem, gente, eu acredito que seja isso, certo? Esse vídeo vai estar sendo upado no Google Class. E vocês podem mandar qualquer dúvida, podem perguntar qualquer coisa que eu vou estar respondendo. E muito obrigado, espero de coração que vocês tenham gostado. É isso.